Olá, bom dia! O Hora 1 desta segunda-feira, 9 de setembro, já está no ar para você. Eu sou Roberto Kovalik e a partir de hoje vamos estar juntos das 4 às 6 da manhã. E vamos para a primeira notícia. O presidente Jair Bolsonaro se recupera em São Paulo da operação que fez neste domingo. A cirurgia foi para a correção de uma hérnia. O repórter Rômulo Dávila está lá no hospital Vila Nova Star, onde o presidente foi operado. Bom dia, Rômulo. Como foi essa noite do presidente aí no hospital? Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Hora 1. Olha, uma primeira noite bastante tranquila, viu? Até porque o último boletim médico, atualizando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, diz que ele apresenta um quadro clínico estável. Olá, muito bom dia e seja bem-vindo. Estamos de casa nova aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para você, isso aí, Ana. Novo cenário com mais tecnologia para trazer mais agilidade e deixar você mais perto da gente e mais perto das notícias da manhã. Vamos então agora aos destaques desta segunda-feira. Vamos lá. A gente mostra um obstáculo para milhões de desempregados no país. Procurar trabalho custa caro. São gastos com passagens, cópias de documentos, refeições na rua. Algumas empresas mudaram o processo de seleção para cortar custos e ajudar os candidatos. Gastar esse dinheiro aí, às vezes nem tem, vai fazer uma entrevista tomar emprestado. E por falar em dinheiro, a Caixa Econômica Federal anunciou hoje o calendário de saques do FGTS. A dívida bilionária do governo de Minas com fornecedores prejudica milhares de pessoas que dependem dos hospitais públicos do estado. 5 brasileiros são presos em Cabo Verde, na África, com mais de 2 toneladas de cocaína no barco. Os Estados Unidos investigam os ataques que deixaram quase 30 mortos no fim de semana. Um dos casos, numa cidade da fronteira, estremeceu ainda mais as relações com o México. No futebol, o Santos goleia o Goiás e amplia a vantagem na liderança do Brasileirão. E nos 50 anos de Woodstock, o Bom Dia Brasil foi a cidade onde 500 mil de pessoas transformaram um festival de rock em uma mensagem de paz e amor. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Bom Dia Brasil de Casa Nova, está começando agora. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com um retrato do lado mais perverso da crise que já se estende por anos. Olha aqui, 12.800.000 pessoas estão desempregadas no país. Isso representa uma taxa de desemprego de 12%. Casa própria começa a valer hoje a redução dos juros para financiamento na Caixa Federal. As manchas de óleo no litoral nordestino, o governo da Bahia pode decretar situação de emergência hoje. Campeonato Brasileiro, Flamengo vence mais uma e dispara na liderança. E esqueça tudo o que você sabe sobre entrevistas de emprego. Grandes empresas estão usando jogos para selecionar candidatos. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil a partir de hoje, em novo cenário, agora também com a Salsi Lima. Salsi, bem-vindo ao Fala Brasil. Obrigada, Roberto. Olá, um ótimo dia, excelente início de semana para nós. Olá, meu povo, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 3 de maio. Eu sou o Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs. Já cheguei, tô no ar, com a graça de Deus. Primeiro impacto ao vivo para você, 6 em ponto no relógio. Atenção, hein? Eu já tenho chamado ao vivo flagrante da cidade nesse momento. A ocorrência é grave, vazamento e explosão em um apartamento no centro de São Paulo. O que aconteceu por aí, Fernanda Trigueiro, nossa repórter que já está no local por terra, e as informações ao vivo, Fernanda atualizando pra gente. Fernanda, bom dia. Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Primeiro Impacto. A gente está diretamente do centro da cidade, Dudu, aqui na rua Carmelitas. Foi um vazamento de gás, mas agora o Corpo de Bombeiros...
5 horas da manhã, muito bom dia. Começou o Café com o Jornal desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Primavera brasileira. Hoje cai, Mauro. Hoje pinga. Hoje pinga. Pinga em mim. Muito bem, muito bem. Felicidade durante a próxima semana. Durante 2 dias. Até o fim de semana, né? 18 graus agora em São Paulo, 28 é a máxima prevista para hoje. A temperatura vai subir bastante em relação a ontem. Tá todo mundo aqui, Mauro Soares, Joana Trepto, reportagem espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Bom dia, Joana. Bom dia, Mega. Bom dia, Mauro. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo nesta quinta-feira. Hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. E outro destaque é o andamento da PEC paralela da reforma da Previdência, a que trata da inclusão de estados e municípios. O texto foi aprovado em primeiro turno no Senado, mas ainda falta um chãozinho para essa PEC percorrer no Congresso. No futebol, com muita reclamação, polêmica, VAR, o Palmeiras venceu o Vasco por 2-1, segue na cola mais ou menos do Flamengo, 5 pontos à distância. O Mengão joga hoje, daqui a pouquinho os gols pra você, Mauro. O que temos de bom pra hoje? Bom dia, Megali. Bom dia, Joana. Bom dia pra quem tá em casa acompanhando o Café. Afinal, tem 2 destaques. O primeiro na música, o cantor Drake, o cantor, provavelmente o rapper mais famoso da atualidade, que acaba de gravar um funk brasileiro. A gente vai mostrar daqui a pouco essa pérola. Claro, no refrão tem Vai Novinha Vai, como a maior parte dos funks tem, cantado agora pelo próprio Drake. Agora, no cinema, a gente vai falar, atualizar o estado de saúde da atriz francesa Catherine Deneuve, que sofreu um derrame, está hospitalizada. A gente vai falar um pouquinho sobre o estado dela. Jovem, como é que não, ela tá. Mauro? Relativamente. Relativamente jovem, mas está inteirona. Contamos com a sua participação pelas redes sociais. Endereços vão passando bem aqui na rodapé da tela. Você manda sua mensagem pelo Twitter, @Café Jornal, usando a nossa hashtag Café com Jornal. A mensagem chega, pimba, as nossas mãos aqui pelo tablet, pelo celular. Participe, o Café com Jornal é todo seu. Bom dia, são 6 horas. Nós estamos aqui na redação da Globo News em São Paulo, processando as últimas informações que nos chegam desde a madrugada, desde o início já desta manhã, aqui na nossa redação. Vamos analisar, vamos comentar e vamos dar opinião também. Você sabe, Globo News em Ponto, o jornal que liga você todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 9 da manhã. E olha, gente, eu começo destacando que a polícia de Londres prendeu agora há pouco o motorista de um carro que avançou sobre as barreiras antiterrorismo instaladas ao redor do parlamento inglês. Testemunhas disseram que esse motorista avançou sobre um grupo de ciclistas, atropelando e ferindo vários deles. Ainda não temos a situação, neste momento, desses feridos. Não há informação de vítimas fatais. O motorista foi detido imediatamente pela polícia inglesa, ainda dentro do carro, e agora vai começar a investigar a Scotland Yard para saber a motivação, se foi um acidente ou se foi intencional. O fato é que Londres, a capital da Inglaterra, volta a ficar em estado de alerta. Toda aquela tensão que já se viveu em outros atentados volta de novo à capital inglesa, e nós vamos ter todas as informações daqui a pouquinho diretamente de Paris, com o nosso correspondente Rodrigo Alvarez. É isso, gente. Globo News em Ponto está no ar. O tempo seco deixa várias regiões do Brasil em alerta. Em Goiás, a umidade do ar chegou a 5%. Em Alagoas, 1/3 dos municípios está em situação de emergência. Será que vem chuva? A Isabela Camargo vai trazer para você a previsão do tempo. A lei que cria um sistema de proteção de dados pessoais no Brasil deve ser sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. O que isso pode mudar na sua vida? Por que a crise na Turquia está derrubando bolsas em todo o mundo? Aqui no Brasil, a cotação do dólar chegou ao maior valor em mais de um mês. Nosso economista convidado diz o que dá para esperar para os próximos dias. E você vai ver a novidade que está deixando muitos moradores de Paris revoltados. Mictórios ecológicos instalados no meio das ruas da cidade. E a gente começa a edição de hoje do Globo News em Ponto com uma notícia de Londres que volta ao estado de alerta. Um carro em alta velocidade se chocou contra barreiras de proteção do lado de fora do parlamento britânico.
Você vai ver na edição das 10, exclusivo. O preço do transporte público dobrou na última década em pelo menos 9 capitais. Em Belém, a alta chegou a 130%. A aeronáutica investiga o acidente com um avião bimotor no Campo de Marte, em São Paulo. O piloto morreu e 6 passageiros estão internados. O número de queimadas pelo Brasil, só em Mato Grosso, foram registrados 6.000 focos de incêndio no primeiro semestre do ano. E depois do terremoto que matou 16 pessoas e deixou dezenas de feridos, equipes de resgate tentam retirar mais de 700 montanhistas que ficaram isolados na Indonésia. A educação básica no Brasil, 2 em cada 3 professores apontam a qualificação como prioridade para valorizar a profissão. O peso da moradia no orçamento. Um levantamento inédito feito em 4 capitais identificou o custo de morar na periferia. São Paulo tem o valor mais alto. Você costuma gastar mais do que precisa quando vai ao supermercado? Daqui a pouco o Samidana explica pra gente o que influencia o comportamento do consumidor na hora das compras. E tem mais novidade aqui na edição das 10. Para deixar o começo da semana mais leve, Beth Pacheco estreia o Culturando. Você vai conhecer o Teatro de Container, que promove a inclusão através da arte. Um ótimo dia para você. O Jornal da Globo News, edição das 10, está começando. Oi, sejam todos muito bem-vindos. A partir de hoje, a edição das 10 vai até a 1h da tarde, então vamos ficar juntos por 3 horas. E a gente começa o jornal hoje com uma boa notícia. Esse aqui é o nosso estúdio do Rio, que você já conhece. Após 3 dias nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro volta ao Brasil e deve integrar hoje projeto de mudanças na aposentadoria dos militares. No último dia da visita, Bolsonaro é recebido por Donald Trump na Casa Branca e indica apoio à eventual intervenção militar dos americanos na Venezuela. Adolescente suspeito de ser um dos mentores do massacre em Suzano é levado para a Fundação Casa. Menor está apreendido após a polícia encontrar conversas sobre o crime nos celulares dele e dos 2 assassinos. Brasil inicia plano para retomar certificação de país livre de sarampo. Título é retirado após confirmação de caso no Pará. GM anuncia investimentos de 10 bilhões de reais no estado de São Paulo com plano do governo que dá incentivo fiscal. Medida pode salvar 65 mil empregos. Bom dia, são 6h01 do dia 20 de março de 2019, uma data especial para todos nós aqui. O canal completa hoje 18 anos e após um ano de muitos projetos, desde os primeiros rabiscos até a conclusão